Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO aqui na Impulso e nessa edição do Hightech Podcast eu estou com o Dilson Alckmin, diretor de produtos na LG, Lugar de Gente. Dilson, é um prazer recebê-lo no nosso podcast. Como você está e de qual cidade você está falando aí? Márcio, obrigado por me receber. O prazer é meu de estar aqui, de bater papo, trocar ideia. O assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto que eu gosto bastante, me interessa muito, e é sempre bom a gente trocar essa ideia e poder compartilhar com outras pessoas também, e poder levar para o público o que a gente está pensando, e, enfim, aprender de uma forma geral também. Eu falo de Goiânia, capital de Goiás, um estado relativamente quente, né? Aqui tem muito calor, Bastante. muito calor da nossa região também. Perfeito. Nós estamos perto. Dessa vez aí, que geralmente eu tenho falado com pessoas do Brasil inteiro, mas coincidentemente eu não lembro de ter. Eu gravei com goianos, mas ainda não gravei com ninguém de Goiânia, que estava em Goiânia. Eu estou aqui em Anápolis, a gente está a praticamente 50 quilômetros aí de distância. Conheço a LG, né? A LG é uma empresa fantástica e uma das maiores empresas de tecnologia, de serviço, né, do nosso estado. Então, é bom demais tê-los, vocês por perto e especialmente você aqui no podcast. Antes da gente falar de criação de produto, desenvolvimento, algo que nós gostamos é, de falar, eu queria que você falasse um pouquinho, Gilson, da sua jornada, especialmente sua jornada de tecnologia, né, até você chegar ou enquanto você está aí na LG, que são alguns anos aí, é uma jornada longa e de muita entrega, muito resultado. Claro, vamos lá. Bom, minha jornada ela começou muito cedo. Ela começou na área de tecnologia assim que eu entrei na faculdade, na graduação. No ano de 2000, eu entrei em 2001 na graduação, comecei a cursar o curso de Engenharia de Computação na UFG. Logo no início, bom, eu tinha acabado de entrar na faculdade, precisava trabalhar, meu curso era noturno, e sabia zero de computação, zero de informática, nada. Nunca tinha ligado no computador na vida. Minha escolha pelo curso foi muito por intuição. O que que você quer ser da vida? Não sei, computação. Quero trabalhar com computação. Alguma coisa ficava martelando na minha cabeça que aquilo ali era a área que eu tinha que atuar. Não sabia direito o que ciência da computação, engenharia da computação, o que que era isso, nada. Mas de alguma forma isso me atraía e essa foi a minha opção. E ainda bem que eu tinha esse comichão aí e foi uma decisão acertada. Hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo que eu fiz, tudo que eu atuei na minha carreira até hoje, tá muito alinhado com o que eu gosto de fazer de fato. Mas lá, quando eu entrei na faculdade em 2001, precisando trabalhar, eu não tinha conhecimento nenhum, zero. Fui fazer o que eu sabia fazer. Eu sabia matemática, física, química, fui dar aula de matemática, física e química. Esse foi meu Que primeiro curioso. ano de vida profissional. No segundo e terceiro ano, eu trabalhei numa estagiário numa empresa de software. Comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei por um período muito curto. Logo em 2004, eu já entrei na LG. Né? Então, eu estou aqui desde 2004, já vão se completar 20 anos. Na verdade, essa jornada na LG ela é muito longínqua, mas ela não é ininterrupta, né? Eu tive um período aí, passei por outras empresas também. Mas eu entrei na LG com, acho que a maioria das pessoas na área de tecnologia, que é apaixonado por tecnologia e gosta dessa área nossa, como desenvolvedor. Né? Então, escovador de bit byte, e fazer, construir coisas, desenvolver, criar projetos, né? É, fazer Hello World de N formas diferentes, em N linguagens diferentes. Então, era isso que eu gostava de fazer e comecei na LG aqui dessa forma, por esse caminho. Ao longo do tempo Massa. na LG... Pode... Não, e falar. assim, tem um ponto bacana que você fala de UFG, também estudei na UFG. O campus da engenharia de computação é distante, né, do campus do INF, né, dentro ali da UFG, é bem distante, quilômetros de distância, num outro bairro. Mas, assim, e é engraçado, assim, eu até comentei contigo de um processo que eu seletivo, né, que eu participei na LG. Então, a gente quase se esbarrou em alguns momentos. Eu entrei na faculdade alguns anos depois, ali em 2008, mas a gente andou, assim, e Goiânia, a cena tecnológica, especialmente nessa década, né, ela movimentava com milhares de pessoas, mas sempre, assim, tinha grande chance de a gente ter se encontrado
mas aparentemente, pelas nossas lembranças, a gente não se encontrou naquele momento, né? Viemos Foi um encontrar quase. mas por muito pouco. Foi um quase, Mas, mas é, mas é bem curioso aí. é interessante que nessa época, essa cena tecnológica em Goiânia, ela tinha alguns grandes vetores, algumas poucas empresas que se destacavam aqui. Tinha um eixo muito forte em Brasília, puxado muito pelos contratos do governo. Então, o governo contratava muita empresa de informática lá e era muito comum colegas, pessoas daqui de Goiânia mudarem para Brasília, porque arranjavam um emprego que pagava muito bem lá, ou no eixo Rio-São Paulo, era muito forte também. E aqui em Goiânia tinha algumas poucas empresas, né? Porque tinha a Politec, a LG era uma empresa que se destacava também, era uma referência já naquela Sem época dúvida. na área de computação. Então, tinham essas poucas empresas, né? Hoje a gente vê uma concorrência muito mais forte com empresas de fora de Goiás e, no sentido inverso, aqui em Goiânia, a gente contratando profissionais de outros estados também. A gente vai acabar chegando nesse assunto, invariavelmente, mas hoje, com o home office, a gente acaba contratando as nossas equipes aqui na LG tem profissionais de todos os estados, praticamente. Eu tenho colaborador que está em Manaus, colaborador no Pará, colaborador no Rio Grande do Sul, colaborador em Curitiba, São Paulo, praticamente em todos os estados, em interior, capital, e é muito Massa. legal ver essa diversidade toda, né? São muitos sotaques, inclusive, tá? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é muito É, legal. bacana. Não, e é isso mesmo. Acho que o trabalho remoto, o home office como um todo, ele promove, né, essa democratização que talvez uma pessoa da região norte ela teria que ou concentrar naquelas empresas daquela região ou se locomover por milhares de quilômetros, né, de onde cresceu, onde quer morar, mas para ter uma condição ali. E muitas, como você mesmo lembrou, muitas pessoas em Goiás talvez também fizeram esse mesmo movimento no início da década retrasada, né? Também buscando que a gente tinha 5, 6, 10 empresas grandes, como a LG sempre foi uma referência, mas se você queria uma outra oportunidade, você tinha que muitas vezes se locomover para outros centros e o trabalho home office ele propicia tudo isso. Eu te interrompi um pouquinho falando da sua jornada, aí dentro dessa, não interrupta aí, mas a gente pode falar 20 anos aí na LG, mas que inspirações que você tem, pessoas ou áreas, né, que te movem, que movem a sua jornada um pouquinho aí disso. 20 anos é muito tempo. 20 anos passa muita gente boa pela empresa que a gente trabalha e quando você olha para trás, lá em 2004, você entra como um desenvolvedor e olha para uma empresa nova, uma empresa grande, cheia de gente que... Eu conheci muita gente inteligente na minha carreira como um todo. A LG, um dos fundadores, era professor da Universidade Federal de Goiás, então a gente tinha muito contato com o mundo acadêmico também. E coincidiu muito com o meu período acadêmico também, a minha formação, né? Então, você misturava um pouco ali o conhecimento acadêmico, a ciência, com a prática, né? Então, você acaba conhecendo pessoas que te inspiram, que te ensinam bastante. Você começa a ter contato com o mundo real de desenvolvimento de software, que é uma coisa que você aprende na faculdade, outra coisa que você coloca em prática, né? Então, dá para conhecer bastante gente, tanto na faculdade quanto na, no mercado mesmo, né? No mercado de trabalho. É, a LG, ela sempre foi uma empresa parceira Microsoft, desde quando começou a construir as suas soluções baseadas em Windows, lá no ano 94. A primeira versão do sistema da LG de folha de pagamento foi em 94. E esse contato com a Microsoft e a relevância que a LG tem no mercado de RH também me colocou muito em contato com profissionais fora da LG também, profissionais de referência. Então, participei de bastante evento, bastante treinamento. Então, acho que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, aprender muito conteúdo que eu considero que foi um privilégio, né? Ter acesso a algumas pessoas e a alguns conteúdos. Massa, Mas massa. voltando à jornada, eu acho que talvez seja o caminho mais clássico que as pessoas percorrem dentro da área de desenvolvimento, nascer como um desenvolvedor. Você nasce como um desenvolvedor, começa a ter contato ali com o mercado, a desenvolver as aplicações de uma forma profissional, né? Uma coisa que eu falava muito, assim, você sabe programar. Saber programar é uma coisa. Acho que qualquer um consegue
aprender ali com algum esforço e conseguir construir código. Mas saber desenvolver software de uma forma profissional é uma ciência, é um bicho totalmente diferente. Perfeito. Inclusive, tô uma liberdade de falar que desenvolver software profissionalmente não é uma ciência exata, como a gente pensa. A gente que vem da cadeira de ciência e engenharia de computação acha que, putz, é matemática, é lógica, é algoritmo Sim, e C, Java e etc. Mas não é. Desenvolver software profissionalmente é uma ciência relacional, né? Exige uma série de soft definitivamente. skills, de lidar com pessoas, de entender o que precisa ser feito, de pensar em atributos de qualidade que vão além do próprio código. Então, o mercado dá isso para a gente. Quando você sai da faculdade, você não tem muito essa visão. Isso fica muito claro para a gente como profissional, quando você começa a ter esse tipo de atuação, e fica mais claro ainda quando você começa a impactar outras pessoas que estão começando a seguir um caminho parecido com o seu. Quando você está no mercado, já tem alguma experiência, entende como as coisas funcionam, e começa a ajudar outras pessoas, e ver o impacto disso nessas outras pessoas, né? A LG ela tinha um programa no passado que a gente chamava de LG Formando Talentos. A gente tinha parceria com algumas instituições, os profissionais sêniores da LG atuavam como capacitadores, facilitadores de conhecimento de pessoas no mercado, não eram profissionais da LG, Uhum. necessariamente profissionais da LG, isso era aberto ao público, então as pessoas se inscreviam e era um programa de formação que a gente ia para o mercado, formava as pessoas e aqueles estudantes ou aqueles profissionais que a gente percebia potencial, que a gente percebia que estavam muito alinhados aos valores da LG, que tinham a capacidade de absorver aquele conteúdo que a gente ministrava e colocar em prática, a gente convidava a fazer parte do quadro de colaboradores da LG. Muitos colaboradores que estão aqui até hoje entraram por meio desse programa. Era um programa voltado ao mercado, a gente não tinha a obrigação de contratar pessoas, a gente formava para o mercado também. Se o cara quisesse, ele ia para outra empresa. Mas ele recebia a oportunidade também, se a gente entendesse que fazia sentido, de vir para a LG. E esse programa de formação, o feedback que a gente tinha dele dos próprios profissionais, era quase uníssono. Todo mundo enxergava isso como uma ferramenta que descortinava o mundo do software, né? Do mercado de software. Putz, eu achava que era fazer if, eu achava que era isso, né? Na Uhum. faculdade, mas agora eu percebi que trazer isso para o mundo real, para o mercado, de fato, fazer de forma profissional, é algo que a faculdade não me oferece. A faculdade oferece a base, mas a prática mesmo, como que você aplica isso no Perfeito. mundo real, é o que ele via nesse programa. Você começava a formar pessoas e a descortinar esse mundo para elas. E isso era muito legal, porque você tinha a oportunidade de compartilhar, de proporcionar isso para as outras pessoas e também de fortalecer como um todo, tanto como marca empregadora, quanto uma empresa que precisava de contratar as pessoas, pessoas boas para vir atuar aqui dentro. Então, isso fica muito latente, né? Quando você começa a perceber isso, né? Putz, programar é uma coisa, fazer software profissionalmente é outra coisa, requer um conjunto de habilidades que Perfeito. vão além do if. Não, e isso está muito relacionado, Gilson, com, assim, porque vocês fazem software para gerir pessoas, para gerir, né, parte da carreira das pessoas, não é só folha de pagamento, não é só número no final das contas, é gente. Né, e o quanto a experiência da liderança, o quanto a experiência dos times, ela não está apenas no produto de software que você desenvolve, né? Mas ter iniciativas que atraiam profissionais, essa preocupação em início de carreira, em formação, isso mostra que os produtos, a ideia, o propósito de cada produto, inclusive, ele não está desassociado ao que vocês fazem de iniciativas dentro do dia a dia de vocês. Né? Isso tem uma conexão muito clara, pelo menos para mim, ouvindo aqui de você, dessa transformação, dessa capacitação, inclusive, do mercado goiano, e quando a gente fala trabalho remoto, até do trabalho, isso é global, o que vocês estão, essas iniciativas preparam, capacitam pessoas para o mercado global, e está muito conectado com essa preocupação, com esse dia a dia, com essa preocupação com as pessoas em si, né? Essa prática, sim, isso, no fim do dia, toda empresa ela é uma coleção de pessoas e processos e ferramentas. E quem faz acontecer na prática são as pessoas. E até um ponto você falar isso, e quando você olha para essa jornada, né, a jornada do cara de tech, a evolução dela vai levar ele para dois caminhos possíveis. É o que a gente enxerga, né, de possibilidade, que é qual é a carreira em Y, o cara vai virar um especialista tecnológico, em tecnologia mesmo,
Ou ele vai virar um gestor. O que a gente vê na maioria dos casos no meu caso é um desses casos, né? O desenvolvedor, ele vai evoluindo, ele vai assumir ali uma posição de liderança. Foi, no meu caso, eu assumi liderança de equipes também, com um teor mais técnico. Depois eu assumi gestão de equipes, né? A gerência de equipes. E aí você está indo para um caminho mais de gestão. E quando você segue esse caminho, na verdade, qualquer um dos dois caminhos, tanto a carreira em Y, onde você é um especialista que é o braço direito do seu gestor, ou como gestor propriamente, é, você acaba tendo o desafio de lidar com pessoas, de desenvolver pessoas Sim. principalmente, né? Eu costumo dizer que na minha carreira eu fui deixando aos poucos de ser desenvolvedor de software e fui passando a ser desenvolvedor de gente, né? Hoje meu foco, meu espaço mental é quase, vou dizer, uns 80, 90% preenchido com foco em pessoas. Como que eu consigo elaborar estratégias para que o meu time performe melhor, para que eu desenvolva as pessoas das minhas equipes, os meus gestores, que eu consiga apoiá-los no dia a dia e fazer com que eles também se desenvolvam. Metade, um pouco mais da metade dos gestores das minhas equipes também vieram de um histórico técnico, né? Eles também tiveram atuação técnica, todos têm conhecimento técnico muito profundo de tudo que a gente. Então, acaba sendo um desafio para eles e para mim também. Então, isso que você falou, da preocupação com as pessoas, ela está no dia a dia nosso, né? O gestor, ele é um grande desenvolvedor de pessoas. O gestor de Mas, software deixa de ser desenvolvedor de código e passa a ser um desenvolvedor de pessoas, né? perfeito, perfeito. E isso mostra o impacto. Acho que o impacto que a gente tem que ele aumenta, né? Você estava, o desenvolvedor, ele também está impactando de alguma forma nas experiências das pessoas ali a partir daquele produto. Mas quando você está como um gestor de pessoas que fazem toda essa relação também, mostra uma cadeia de valores, uma cadeia de responsabilidade também, que a gente precisa assumir com essas tomadas de decisões sobre liderar pessoas ou estar mais próximo do código, que é toda a nossa formação, né? Eu sempre reflito nisso. Toda a nossa formação acadêmica é voltada para código, voltada para, como você mesmo disse, não é nem um código tanto do mercado, é um código básico ali para a gente entender algoritmos e tudo mais. E depois você é desafiado com software não é muito bem assim. É um conjunto de negociações, tomadas de decisões, timing e tudo mais. E aí depois, ó, agora, além de código, tem pessoas e tudo mais. E tudo que envolve, né, essa experiência. E você está como diretor de produto, na LG. Pensando um pouquinho nos produtos, né, que vocês desenvolvem, e falando um pouquinho também de inovação, relacionando isso, como vocês, Gilson, abordam, né, dentro do desenvolvimento de produto, os itens de inovação, não só inovação de negócio, mas tecnológicas, como que isso é abordado dentro do dia a dia dos times, da arquitetura, de engenharia de vocês? A parte de inovação, ele é um assunto que é um bicho que muita gente não consegue definir muito bem, né? Você olha aí no mercado, muita gente fala que faz inovação, mas na prática fala que faz inovação, não necessariamente faz inovação. E é um conceito muito, muito difícil até de você definir. Porque quando você olha para inovação, você tem vários tipos de inovação. É, Geralmente a gente pensa na inovação aquela ideia maluca que a gente coloca em prática e do dia para a noite muda tudo, né? Sim, A gente está cercado de várias inovações ótimas, muito, muito legais. O smartphone foi uma inovação que, pô, mudou o jogo de muita coisa. Eu costumo dizer até que o smartphone em si ele não foi a grande inovação veio antes. Foram as redes de telefonia que permitiram o telefone ter todo o poder que ele tem hoje. Mas, enfim, perfeito. o resultado no final acho que ambos contribuem para o mesmo resultado, né? É, então, você tem muitas inovações disruptivas como essas. Há um tempo atrás, eu assisti uma palestra, acho que foi um podcast até, sobre inovação, justamente sobre inovação. E uma das inovações que foram listadas pelo palestrante, putz, olha que inovação, que puta inovação que foi criada, né? Uma coisa que a gente nunca pensa. Ele listou como uma das inovações, eu não me lembro agora o nome do palestrante, mas ele listou duas inovações que a gente nunca imaginaria que a gente poderia colocar nessa caixinha, né, de inovação. O fogo. O fogo, não, e tudo uma inovação. Pensar, nossa, eu comia alimento cru, tinha uma tendência a ter, uma probabilidade de ter um monte de doenças ali, de ter problemas digestivos, e de repente alguém pensa em cozinhar, bate uma pedra na outra, sai uma faísca, gera fogo e cozinha comida.
mudou o jogo ali naquela época, né? O gelo é uma outra puta de uma inovação que a gente nem pensa, porque nossa cabeça está muito É voltada tão para natural, né? vou criar um aplicativo novo e do dia para a noite vou mudar o jogo de algum assunto, né? A gente pensa muito nessas inovações disruptivas, que elas são muito legais, elas precisam existir, né? É, mas a inovação ela não se resume a isso, né? Esse é o tipo de inovação disruptiva que seduz mais quando a gente fala desse assunto. Sim. Existem as inovações evolutivas, algo que melhora alguma coisa que já está em produção. E é uma coisa de dia a dia. Você identifica uma oportunidade, propõe uma solução nova que ninguém estava pensando, e de repente algo que estava sendo operado de uma forma ali muito padrãozinha, que às vezes você nem percebe que existe espaço para inovar, porque você está muito habituado, você está aclimatado naquela operação daquela forma. E alguém propõe algo novo que melhora o processo e, opa, tivemos algum ganho, né? Você não muda o negócio, você melhora o negócio. Uma inovação disruptiva, ela muda o negócio. Uma inovação evolutiva, ela melhora o negócio que já existe. E você tem a Perfeito. inovação do dia a dia, as inovações marginais, onde você melhora um pouco, você melhora o processo, você não necessariamente constrói alguma coisa nova, mas você pode inovar como eu falei, um processo, por exemplo. Sem criar um produto novo, eu consigo fazer uma inovação em processo. E a inovação, ela Eu gosto precisa. de ouvir isso rapidamente, te interrompendo, porque assim, eu sou, e concordando muito contigo, disso, que as inovações disruptivas, as revolucionárias, elas ganham muitos cliques, elas ganham investimentos, investimentos cegos muitas vezes, muita na fé, acreditando na pessoa que diz que detém o grande segredo, né? E alguns deles se concretizam, muitos deles não, mas eu gosto muito de valorizar essas inovações incrementais, evolucionárias, essas marginais, porque é elas que vão, dentro de um nível de segurança, mas testando hipóteses já validadas ou não validadas ou pré-validadas ali, para você ir adquirindo robustez numa funcionalidade, numa feature, num produto, né? Então, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito esse entendimento do usuário, esse entendimento do cenário, do contexto, e a gente identificar, validar algumas hipóteses que são inovações, que não são disruptivas, não são revolucionárias, mas elas vão agregando, elas vão entregando valor para o cliente, para as É. pessoas que estão, para o usuário como um todo, né? E sabe qual é o maior mérito nisso aí que você falou, nesse tipo de inovação? Quando você pensa assim, nas inovações, nessas menores, elas só acontecem. Vou usar uma frase aqui que eu roubei de uma outra pessoa, que eu uso ela de vez em quando, que eu acho ela sensacional, que é: se ideia fosse boa, você ia ver banca de ideia na feira, ou ia vender ideia. Ideia sozinha ela não é boa, ela precisa da ação, ela precisa da execução. Isso que você falou das coisinhas do dia a dia, é, ela só acontece porque existe a atitude, a ação de ir lá e fazer. Porque num processo estabelecido, as pessoas vão operar daquele jeito que elas estão habituadas no dia a dia. Mas perceber uma oportunidade, falar, cara, isso aqui dá para ser diferente, isso aqui dá para ser melhor, vamos lá e vamos fazer. Isso é o que faz a diferença, não é a ideia. A ideia é alguma coisa do tipo, putz, isso aqui podia ser melhor, pô, isso aqui é ruim, isso aqui poderia ser assim. Mas você ir lá e fazer de fato, é isso que dá vida para essas ideias, para essas inovações, né? Perfeito. Tanto as marginais quanto as evolutivas, porque se você não põe em prática, não adianta. Se ideia fosse bom, Exato. se ideia fosse bom, você tinha banca de ideias na feira. É Boa, isso. boa. Tá É, salvo aí. O corte está pronto aí para quem está nos ouvindo. é, E faz muito, muito sentido. Eu gosto muito. Eu acho que de colocar, pegar nossas hipóteses, colocá-las na rua, eu uso muito esse termo de colocar na mão do usuário para que ele nos dê o feedback, ele vá confirmando aquelas hipóteses e algumas cancelando, discordando, e a gente vai. é o é, processo, é o é, é, jogo. E se você não tiver isso, essa dinâmica, você não vai ter a atitude das pessoas, porque, de novo, a pessoa é o que faz a coisa acontecer. Você não vai ter a exato. atitude da pessoa para aquelas grandes ideias disruptivas. Aquelas grandes ideias disruptivas, elas acontecem em grandes ciclos. Você não inova o tempo inteiro, ninguém inova o tempo inteiro. Você tem grandes ciclos de inovação. E quando esses grandes ciclos acontecem, você tem perfis de pessoas associadas a essas inovações que elas podem puxar ou podem retardar a inovação, elas podem ajudar ou atrapalhar, Sim, né? E às vezes é boa. até necessário aquelas pessoas que atrapalham, porque calibra um pouco o nível da viagem que a gente tem de pensar um negócio maluco, fala, putz, cara, isso aqui, às vezes você tem que ter esse contraponto, né? Essa tensão entre os perfis. Mas você precisa da pessoa de atitude.
pega a ideia e põe na rua, como você falou, para que esses grandes ciclos aconteçam. Porque sempre, assim, a gente só vê o lado bonitinho da história. O esforço necessário para colocar uma grande ideia no ar, ninguém enxerga. Vou dar um exemplo real da LG. A gente começou lá em 2011 um projeto muito grande, que na época eu chamava de ALG 2.0, chamava internamente entre as pessoas mais próximas, né? Uhum. Aqui dentro da LG, nós carinhosamente apelidamos esse projeto de projeto Nova Geração, que era a nova geração de produtos da LG. Era o refazimento da suíte inteira de produtos na nuvem. Você pensa que um produto, putz, eu vou fazer uma folha de pagamento. Folha de pagamento é um produto, tá aí, tem empresas que oferecem isso, vamos lá e vamos refazer. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca na nuvem e pronto. Não é um projeto tão simples, é um projeto que começou em 2011, uma equipe de 3 pessoas, que a gente começou a idealizar esse projeto. Ingenuamente tínhamos a expectativa de fazer num prazo X, né, era 3, 4 anos. É, Esse projeto finalizou em 2017. Em 2017, então, assim, um prazo muito maior. Não é que nós atrasamos o projeto, ele sempre foi desse tamanho. A gente só não tinha, na época, a capacidade de perceber o tamanho real dele. Foi um projeto muito bem sucedido, a despeito de todas as estatísticas jogarem contra. Assim, Uhum. a gente chegou a contratar algumas consultorias para entender como que o mercado fazia esse tipo de projeto. A gente sabia do risco que a gente estava correndo, de que 75% dos projetos dessa natureza, de refazimento, de migração de tecnologia, eles falhavam, né? E aí tinham alguns fatores que a gente mapeou na época, mas foi um grande ciclo de inovação que aconteceu dentro da LG. Tínhamos pessoas mais céticas que não apostavam no projeto, mas também tínhamos os sponsors, as pessoas que bancavam, e acreditavam, e, enfim, hoje é o principal produto da LG. O que antes era a aposta de futuro, hoje é a nossa realidade. Não existe mais a nova geração, hoje é só produto. É o produto da LG, toda a nossa suíte está na nuvem, né? E ouso dizer que não há empresa com tecnologia semelhante na área de folha de pagamento, que esteja aí no mercado, né? Hoje, falar em nuvem, a gente chama de SaaS puro sangue. É quando a solução ela é nativamente SaaS. Não estou falando de pegar uma solução on-premises, né? Para quem não conhece o termo Perfeito. on-premises, é aquela solução que você pega e instala dentro de casa. Eu te passa um setup, você coloca no seu servidor, instalou, está rodando. Uma solução SaaS é uma solução que você contrata completamente em nuvem. E a nossa solução é SaaS puro sangue. Nós não virtualizamos uma solução legada. Construímos algo do zero nesse projeto que eu comentei com você. Mas, assim, nesses 20 anos, você na LG, mas a LG com muito mais do que isso, você falou dos primeiros software ali, as soluções 94, né? É, como que a tecnologia, você vê que ela vem moldando o futuro da gestão de RH? Como aí a gente pode falar de arquitetura, mas principalmente de produto, como tecnologia como um todo, você percebe essa, essa influência na gestão de RH? Você mencionou 94, né? Pegou um gancho aí da minha fala, 94. E acho que vale mencionar a gênese da LG nesse período aí. Que ela nasceu, na verdade, ela tinha um histórico prévio e voltado para a área de tecnologia também, mas o produto principal da LG, como produto, nasceu em 94 e talvez seja um dos grandes exemplos de inovação da LG. Em 1994, o que você tinha de sistema com interface gráfica, sistema operacional, era o quê? O Windows. Windows 95, foi lançado em 95, no ano seguinte. A LG ela se antecipou no mercado e construiu o primeiro sistema de folha de pagamento com interface gráfica do Brasil. O sistema FPW, que a sigla significa Folha de Pagamento para o Windows. Foi o primeiro sistema de folha de pagamento para a interface gráfica. E na época, um dos fundadores da empresa até contou essa história uma vez, e isso me marcou bastante, que ele falava que no mercado inteiro do Brasil tinham 5 sistemas com interface gráfica na época que o Windows foi lançado. Aí ele listava lá alguns e um deles era o da LG. E é uma história legal de se ouvir, porque putz, é pioneirismo, inovação na Sem veia. dúvida nenhuma. Cara, Que tudo isso? era Eu linha não de tinha a mínima comando. ideia. Tudo era linha de comando, era DOS, era Clipper, era uma usabilidade horrível, e era o jeito que era, né? E você vislumbrar que, putz, interface gráfica, eu vou fazer um sistema que vai facilitar a vida do usuário. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na resposta a essa sua pergunta, né? De que forma a tecnologia ela ajuda ou ela molda a operação do RH.
ela começa a facilitar os seus processos, ela começa a reduzir tempo, ela começa a acessar lugares que antes você não conseguia acessar sem a tecnologia, né? Avançando na linha do tempo, já por volta dos anos 2000, interface gráfica já consolidada, a LG com o mercado relativamente já consolidado, com a carteira de cliente já robusta, nós começamos a olhar para o mundo web. O boom do mundo web começou ali no começo dos anos 2000 e começamos a construir nossa solução de autoatendimento. O que que é a nossa solução de autoatendimento? Ao invés do Dilson pedir para o RH emitir o contra-cheque dele e pegar um pedaço de papel, eu tenho um sistema onde eu mesmo consigo me logar, solicitar serviço, solicitar a emissão do contra-cheque, solicitar férias por meio dessa ferramenta, e aí eu começo a ganhar eficiência na operação, descentralizando a tarefa do RH e dando autonomia para os gestores. Isso só foi possível graças à tecnologia. Avançando um pouco mais na linha do tempo, ferramentas de automatização de fluxo de trabalho, onde eu tenho decisões automatizadas a partir de regras pré-concebidas na nossa aplicação, onde um pedido, por exemplo, de férias do colaborador, ele é processado automaticamente, baseado numa tabela de regras. Isso pode passar por uma alçada de aprovação de um gestor ou do RH, mas, novamente, eu começo a automatizar atividades. Um pouquinho mais na linha do tempo. Em 2013, nós lançamos o nosso aplicativo mobile. A Apple inovou de uma forma disruptiva o mercado em 2009, com o lançamento do... Na verdade, o iPhone foi Perfeito. lançado um pouquinho antes, 2007, 2008, o iPad em 2009, né? 2008 ali, 2009, a maior inovação que a Apple fez, isso foi disruptivo, acho que as pessoas talvez não consigam perceber isso, né? Mas eu participei disso lá na época. Eu era muito curioso, eu começava a buscar como desenvolver coisas diferentes, né? É, e aí, quando a Apple lançou o SDK de desenvolvimento para iOS, na época se chamava iPhone OS, né? Nem era iOS, não existia Uhum. iPad. Sim. Comecei a entender como que funcionava o mercado de aplicativos. A maior inovação do mundo de smartphones foi a inversão do modelo de negócios, onde o desenvolvedor passava a receber uma quantia mais significativa do que o distribuidor dos aplicativos. Mercado de aplicativos já existia. Antes de entrar na LG, eu trabalhei numa empresa que era voltada para desenvolvimento de aplicativos mobile. E você já tinha marketplace, já existiam apps stores. App stores tinham várias, só que elas eram de difícil acesso, de difícil entrada, eram várias, não existia uma centralizada baseada naquela plataforma, era muito fragmentado. E o principal, a receita era 95/5, 95% para o cara que distribuía o aplicativo, 5% para o cara que desenvolvia. A Apple inovou radicalmente isso. Ela não inventou nada novo. Aliás, nem o iPhone talvez tenha sido uma inovação grande. A inovação grande da Apple foi a, a qualidade da entrega dela, do aparelho. Ele pegou recursos que já existiam lá com Windows Pocket Edition, com Palm OS, com outras plataformas, com outros mercados e fez um negócio com uma qualidade muito... Já existia touchscreen, o Dell Axim, um smartphone baseado em Windows, que você tinha touchscreen, você tinha vídeo, tinha tudo embarcado ali dentro, mas você não tinha um modelo de negócio que gerava muito valor. A Apple percebeu isso e inverteu a conta. Agora, 70% do dinheiro vai para o desenvolvedor e 30% vai para mim, Apple, para que eu custeie todo o ecossistema. Resultado disso, ela entrega um aparelho que tem muito valor agregado produzido por um ecossistema de desenvolvedores, que foi uma puta de uma inovação, saiu na frente de todo mundo. Então, deu um boom tanto para o desenvolvedor, para o mercado de aplicativos, ela criou o mercado de aplicativos, na verdade, né? Quanto um boom no mercado de smartphones. Essa foi uma inovação tremenda. Mas, enfim, fecha parênteses, vamos voltar para a história da Mobile LG. Em 2013, a LG lançou o nosso aplicativo mobile voltado para o uso do colaborador. Outra grande inovação que nós produzimos aqui dentro. Então, o colaborador poderia acessar os serviços de autoatendimento no celular dele. Hoje isso é um produto da LG, até hoje é um produto de destaque, que mudou, inclusive, a forma de operação de vários clientes nossos, trouxe vários benefícios. Redução de custo de operação de um modelo muito comum em RH, balcão de pedido. Você tem lá um balcão onde o colaborador precisa se deslocar para um local, ou eventualmente faz isso através de um sistema web, para pedir uma documentação, uma declaração, ou um serviço do RH, uma solicitação qualquer, mas hoje você consegue fazer isso por meio do mobile, do autoatendimento. Essa solução nossa ela foi uma solução chave no meio da pandemia para vários clientes nossos, inclusive para a LG, Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro, a gente usa a nossa solução, né?
E o registro de ponto, por exemplo, do colaborador é feito através desse aplicativo. Então, o colaborador estava trabalhando em casa, ele entra lá e pô, bate 1.000 pontos, vou começar a trabalhar. Num momento onde do dia para a noite todo mundo teve que ir para casa, ficar trancado, como que eu vou controlar isso? Então, uma solução que a gente já tinha. Em 2013, estávamos adiante do mercado, não tinha solução como essa no mercado, e foi uma outra grande inovação que nós trouxemos. Então, novamente, a tecnologia impactando a operação do RH, a operação do RH como um todo, e nesse caso até a vida do colaborador. É, é, e tem até um caso engraçado desse aplicativo nosso, que no ano que nós lançamos, em 2013, teve um evento que aconteceu em São Paulo. É, o evento, o mercado de mobilidade estava nascendo, esse mercado de aplicativos para celulares estava nascendo. Teve um evento que nós fomos convidados a apresentar como case esse aplicativo nosso. Era tudo muito novidade na época, e a gente já tinha saído na frente e lançado o aplicativo. E eu fui lá, todo pimpão e faceiro, fiz a apresentação com muito orgulho. Olha o que nós construímos, faz isso, faz aquilo, olha o resultado, tá? No final da palestra, eu fui abordado por um representante de uma empresa concorrente nossa, é, é, perguntando se a gente poderia oferecer essa solução desacoplado da nossa solução principal, né? Ou seja, o nosso concorrente queria fazer uso da nossa solução de autoatendimento, acoplado à solução dele, né? Então, isso é Pô, um fato curioso. De vez em quando eu lembro pô, disso, dou umas risadas não, por dentro, mas enfim, deixa passar, né? Mas é engraçado você boa, lembrar disso na época, porque boa, boa. é, Principalmente 2000, nós estamos falando de 2013. 2013, É exatamente, tudo pô, muito. 11 anos é, atrás. isso assim, para a gente pode, quem está nos ouvindo agora, novos desenvolvedores, inclusive, aí, pode falar assim, mas isso está muito, muito claro, né? Um app em 2013, porque são 10 anos atrás. Não, mas 10 anos atrás o ambiente era completamente diferente. Acho que você consegue dar Dilson, uma timeline assim, bem bacana, que assim, em 2000, por mais que a gente falasse de aplicativos mobile em 2005 e 2006 e tudo mais, mas assim, o que muda toda essa história, que faz o mundo parecer muito parecido com o que é hoje, é 2008, 2009, né? Antes Exatamente. Onde o disso, jogo era um mudou. grupo seleto de duas, três empresas, de 10 empresas nacionais, talvez, conseguindo sobreviver disso. E e a gente, depois de 2008, 2009, a gente tem um boom de não só de aplicativos, mas de empresas, de soluções para diversos públicos. E pensando um pouquinho na sua atuação como diretor de produtos, e você falou que tem soluções, muitas soluções, inclusive as de 2013, que ainda estão presentes até hoje. Qual que é a estratégia, né, para garantir que as soluções da LG elas vão atender é, mesmo diante dessas constantes mudanças? Como que é o seu dia a dia? Como que é o dia a dia do time, né, mais estratégico aí, para garantir que essas soluções vão perpetuar, essas soluções elas precisam ser descontinuadas, precisamos continuar evoluindo com evoluções marginais, evoluções evolucionárias aí, ou incrementais, até chegar, até vislumbrar, até visualizar algo mais disruptivo para um outro produto, ou até para um produto existente. Como que é essa dinâmica desse dia a dia, nessas escolhas, testes dessas hipóteses? O mercado de RH, quando a gente fala RH, até no mercado existem duas concepções para assuntos de RH, né? Isso de alguma forma se reflete aqui na LG também. A gente pode olhar para o RH como aquela parte operacional do departamento pessoal, na folha de pagamento, principalmente folha de pagamento. Toda empresa ela tem um conjunto de obrigações legais que ela precisa prestar com o governo, com os colaboradores, precisa pagar o salário certo de todo mundo e reportar isso para o governo. Nessa época do ano agora a gente está com um conjunto de relatórios legais que todas as empresas elas precisam emitir e mandar para o governo. Tem a questão da social, enfim. Esse é um ponto. Só que existe uma outra vertente também que ela é um pouco mais estratégica. Ela é menos dia a dia, ela é mais estratégica. É, Às vezes até você vê essa diferenciação, o que é folha de pagamento e o que é RH. E geralmente o pessoal olha para a folha de pagamento como o DP e para o RH como a parte estratégica que envolve HCM, Human Capital Management, né? Que é qual a melhor estratégia de atrair pessoas, atrair melhor as pessoas e atrair as pessoas melhores, estratégia de contratação e onboarding, a estratégia de
otimização dessas pessoas dentro das equipes, né, de performance, como que eu otimizo a performance delas, como que eu acompanho o seu desenvolvimento. Então, tem uma parte de DHO é, muito grande, de desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas muito forte também. Temos soluções para isso também, né? Então, a gente tem uma série de produtos, ferramentas. Hoje a gente tem mais de 30 produtos nosso portfólio. Quando a gente olha para tudo que a gente tem, que a gente oferta para os nossos clientes, é um conjunto muito grande. Então, tem ferramentas que vão da parte estratégica para a parte operacional. É, e aí, assim, a gente tem um espaço muito grande de inovação dentro dessa parte estratégica. A parte operacional também existe um espaço de inovação muito grande. É mais difícil você perceber, porque, em geral, você está habituado a seguir o clássico, a seguir Sim. faz o cálculo de uma folha de pagamento para saber quanto que eu tenho que pagar para o colaborador ou o relatório que eu tenho que mandar para o governo. Que nos permite ter uma visão muito clara do que pode ser gerado de inovação dentro dos produtos nessas duas vertentes. O que é fundamental, assim, isso é muito claro para nós e sempre foi um diferencial da LG, é a proximidade dos seus clientes. A gente tem muita proximidade, a gente sempre se diferenciou dos nossos concorrentes por estar muito próximo aos clientes, dar um atendimento muito bom. Por um período eu estive na cadeira de cliente, então eu sentia muito essa diferença. Como cliente, precisando demandar outros fornecedores, ser extremamente mal atendido, falar, putz, cara, isso aqui, se fosse com a LG, não seria assim. Né? Porque a LG, desde a sua fundação, nós sempre fomos muito cobrados pelos fundadores, pelos sócios fundadores da LG, prestar um bom atendimento. Resolver o problema do cliente. E aí tem uma pegadinha que não é satisfazer o pedido, é satisfazer a necessidade, né? Perfeito. E isso é um ponto muito importante, porque a gente tende a dizer que o cliente tem sempre razão. O cliente sempre tem a razão dele. E isso a gente precisa entender. E a gente precisa ir além da casca e entender a necessidade por trás de um determinado pedido. E atender bem a necessidade dele, não necessariamente aquele pedido. Então, é tentar traduzir o que está por trás. Então, essa proximidade, ela sempre nos permitiu ter uma percepção muito mais próxima de como que o nosso cliente opera e onde a gente pode encaixar algumas inovações, é, tanto as mais marginais quanto as evolutivas. Já as inovações disruptivas, essas aí, como acontecem em grandes ciclos, isso também envolve os nossos clientes, envolve a experiência que a gente tem dos nossos clientes, a gente tem uma experiência muito grande do mercado, são 38 anos de LG, então isso nos permitiu aprender bastante ao longo do caminho. Nós temos áreas especialistas em clientes aqui dentro da LG, áreas que Massa. estão em contato direto com os clientes e áreas fora das equipes técnicas, né? Áreas de produto fora das equipes técnicas, voltado para mercado e estratégia de produtos, justamente para entender qual é a dor do cliente, como que a gente pode resolver isso de uma melhor forma, como que a gente traz todas as tecnologias inovadoras, disruptivas, e encaixa isso aqui naquela dor. Então, temos áreas específicas para isso, temos conhecimento apropriado ao longo do tempo dentro da área de desenvolvimento, dentro das áreas de atendimento, dentro das áreas de arquitetura técnica e arquitetura funcional, e essa proximidade que a gente tem dos nossos clientes no dia a dia. Perfeito. Não, acho que a solução, toda essa abordagem, acho que garante isso, Não tomadas, existe uma bala boas de prata, né, tomadas no de caso, né? decisões. Hã? Não vi. Existe uma bala de prata, né? É, obrigado por não proporcionar uma bala de prata e um conjunto de ações de anos, de décadas aí, para encontrar os momentos ideais, né, para incrementos aí. Já Mas chegando não é nos fácil, nossos. viu? Não é fácil. É Requer suor, muita. imagino que é suor todo É, dia. É muito trabalho de muita gente todos os e dias, né? principal, não dá para fazer tudo que a gente quer também. Sempre Exato. tem que Boa. ter a inteligência de priorizar os projetos que mais vão gerar resultado para os nossos clientes. Perfeito. Pensando em tendências tecnológicas aí, olhando um pouquinho para o futuro, mas não é um trabalho de futurologia, não, né? É um trabalho de muitos anos desenvolvendo produtos, pensando em produtos. O que que você sente disso? O que que você consegue enxergar, né? Que vai ter maior impacto, né, no setor de RH nos próximos anos? O que que talvez, né, até a LG já esteja e possa falar, né? Esteja pensando e possa falar aí para o público, pensando em tendências tecnológicas aí para 2024, 2025.
Mas essa é a parte divertida da conversa, né? Você pensar em coisas novas, olhar para coisas novas, né? Sim. É, cara, tem um ponto que eu acho que ele é importante a gente manter ele vivo como uma tendência, que é computação em nuvem. Tá? Eu vou começar por isso, computação em nuvem. Por que eu queria destacar esse ponto primeiro? Depois eu vou falar de alguns outros, mas a LG ela saiu na frente lá em 2011, a gente está na nuvem. Mas essa não é uma realidade do mercado. Infelizmente, ela não é uma realidade do mercado. Estão começando agora a surgir algumas outras empresas que estão abraçando nuvem SaaS puro sangue, né? Mas ainda não é uma realidade do mercado. A nuvem ela traz muitos benefícios para os clientes, muito. Redução de custos, redução de dor de cabeça, segurança, é, acesso a alguns recursos. Por incrível que pareça, às vezes o fato de estar fora é melhor do que estar dentro de casa. Para alguns clientes nossos, isso é melhor. Às vezes a nossa área de negócio, a área de negócio do nosso cliente, ela tem mais acesso, mais autonomia com a operação de infraestrutura, estando com o fornecedor, com o parceiro dela, do que estando dentro de casa. Por incrível que pareça, isso é uma realidade de várias empresas. Então, eu colocaria SaaS como uma tecnologia que vai ajudar ainda vai evoluir bastante, ainda vai ajudar muito o mercado de RH de uma forma geral. Nós saímos na frente nessa história toda, já estamos lá na nuvem, puro sangue, não é virtualizado, mas eu acho que o mercado como um todo ainda tem uma estrada para percorrer aí. Esse é um ponto. Massa. É, mobilidade, por um tempo a gente usou muito o termo mobile first, né? Pense primeiro no móvel para depois fazer a sua Uhum. aplicação para o computador. A exemplo da parte de nuvem, eu acho que também a mobilidade ela ainda tem um espaço grande para a gente explorar, para o mercado como um todo amadurecer, né? Não tô falando só de a gente, tô falando do mercado como um todo amadurecer. Então, eu destacaria esse. É, Agora vamos para a parte que está mais em evidência, né? Inteligência artificial. Certamente isso daí é um assunto que pouca gente domina. Todo mundo diz que faz, mas na prática ninguém faz bem. Essa é a verdade. Todo mundo diz que domina, mas ninguém sabe nem como que essa criatura toda funciona. Né? O momento que as empresas entenderem que inteligência artificial é uma solução para propósitos específicos, eu acho que aí sim a gente vai despertar para o uso muito eficiente de tecnologias, vou colocar dessa forma, de inteligência artificial dentro do RH, dentro do mercado como um todo. E por que eu falo dessa forma, Márcio? Porque o que colocou muito em evidência o assunto de inteligência artificial é a disponibilidade do ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta genérica, foi construída em cima de uma base monstruosa de dados que treinou uma rede neural e foi construído para prever a próxima frase que você falaria se você digitar um texto ali. ChatGPT, uma ferramenta de conversação. Ela é usada para várias coisas, né? Só que ela é uma ferramenta de propósito genérico, voltado para conversação. Quando você fala do assunto inteligência artificial, ele é um assunto muito maior do que ChatGPT. ChatGPT é um tipo de implementação, um tipo de tecnologia com um propósito, mas o assunto inteligência artificial ele é muito mais amplo. E às vezes você está aplicando inteligência artificial na sua solução sem necessariamente ser uma rede neural. Você pode aplicar um algoritmo genético, você pode aplicar um algoritmo de busca, uma meta-heurística. Existem N técnicas baseadas em inteligência artificial que você poderia ter N benefícios na sua solução. O ChatGPT é uma delas, é o que está aí mais fácil de se testar, de se brincar. Sim. É, mas certamente o ChatGPT está sendo disruptivo, né? Vamos falar de uma inovação disruptiva novamente. Está sendo disruptivo ao tornar acessível ferramentas que antes você dependia de um investimento muito grande, de um especialista, Muito grande. de repente uma parceria com uma universidade para pegar algum projeto de extensão de pesquisa ou de mestrado, doutorado e aplicar no mercado corporativo. A barreira era muito maior. O ChatGPT certamente tem mérito em inovar ao tornar acessível e massificado o assunto inteligência artificial. Isso despertou as empresas para os ganhos que a gente pode ter com isso. Então, certamente que inteligência artificial é um assunto que a gente está dentro da LG criando um programa para trazer isso para os nossos. A gente já tem isso em alguns produtos, né? A gente tem reconhecimento facial no nosso sistema de registro de ponto. A gente tem ferramentas de extração de texto e de match de documentos, de validação de documentos nas nossas soluções de onboarding. O colaborador, o candidato que está entrando, que está se transformando em colaborador da empresa, ele faz o upload de uma foto do RG dele e, via inteligência artificial, a gente extrai esses dados e acelera essa operação. Massa. Isso é impactar o RH com o uso de tecnologias
novas, tecnologias disruptivas. Acho que inteligência artificial a gente vai falar sobre isso daí por bastante tempo, né? Tecnologias de blockchain Boa. para assinaturas, validações, enfim, eu acho que de uma forma geral, a gente ainda vai ver muita inovação explorando essas tecnologias emergentes, né? Mas principalmente, eu acho que inteligência artificial é onde é, a gente mais vai ver oportunidades. Esse campo da IA, pode-se dizer, isso de forma teórica, né? Principalmente no campo das redes neurais, que é aprendizagem de máquina, e não existe problema que não possa ser resolvido com inteligência artificial. Isso é obviamente em teoria, tá? Mas em teoria, matematicamente, você pode provar que a IA pode resolver qualquer tipo de problema que um humano resolveria. É óbvio que para chegar numa solução de certos problemas, você precisa de um poder computacional gigantesco, um poder computacional Sim. enorme, e isso é inviável. Não é impossível, é inviável com a tecnologia de hoje, né? E aí, só para fechar essa questão da tecnologia, me lembrei de um caso aqui que tem inovações que a gente não percebe, né? Como o caso da a grande inovação da Apple, que foi inverter a lógica da App Store da lógica financeira, e isso mudou o mercado. O que fez gerar esse boom na inteligência artificial, tudo isso que a gente falou hoje já existia. Lá, você pegar o livro clássico do estudante de inteligência artificial nas faculdades, lá do Peter Norvig, inteligência artificial, abordagem moderna, você vai ver, todas as teorias estão lá, de tudo, gráficos de Estavam. busca, de algoritmos genéticos, enfim, machine learning, de MLP, de multilayer perceptrons, né? Você vai ver tudo lá. Mas o que fez a grande inovação mesmo, a virada de jogo, que foi a tecnologia que tornou possível, que tornou viável o processamento que faz a aprendizagem de máquina acontecer. É que não estranha, acho que as pessoas que conhecem bem de Java não vão achar uma novidade, mas a maioria das pessoas talvez ache que foi placa de vídeo. Se você me perguntar assim, quantos processadores tem o seu computador? Sei lá, 5, 8. O cara pega uma máquina aí, Super Power, Gamer 16. Quantos processadores tem uma placa de vídeo? Milhares. Milhares. Alguém algum dia teve uma ideia maluca de pegar uma matriz de números e colocar isso para fazer um processamento paralelo num vetor dentro de uma CPU. Criaram uma CUDA da vida, uma linguagem um OpenGL, uma linguagem de programação onde você consegue colocar isso para ser calculado numa placa de vídeo. Se lá você tem milhares de processadores que fazem hoje, foram construídos para hoje, para fazer um processamento gráfico, se no instalar de dedo você tem um processamento que uma máquina normal demoraria anos, né? Isso mudou o jogo. Isso tornou possível aquelas contas extremamente pesadas e malucas que estavam por trás da teoria da inteligência artificial serem tangíveis, serem possíveis, né? Isso mudou o jogo. Então, teve uma mudança de tecnologia Podendo escalar a qualquer com um clique, né? Você podendo com um escalar clique. essa a Hoje tem precisão, tecnologia né? de nuvem, você compra máquina na nuvem de placa de vídeo. Você compra. Você abrir aí Amazon, Google, Microsoft, você vai comprar placa de vídeo sob demanda para fazer justamente esse tipo de processamento, de treinamento de rede neural. Então, isso daí mudou o jogo e trouxe a tecnologia para a realidade de qualquer negócio, inclusive do RH. E aí, enfim, o céu é o limite para você pensar o que você consegue inovar com IA dentro dos processos de RH, inclusive, e principalmente. Perfeito. Fantástico. E assim, fazendo um merchan para quem está nos ouvindo aí, o episódio 13 do High Tech Podcast é com o Jomar, ele é Dev Relation da NVIDIA. Então, Legal. ele traz vários elementos bem bacanas da NVIDIA, não só toda essa possibilidade de escalar muito facilmente e com custos muito melhores do que 10 anos atrás, inclusive, e também alguns SDKs que a própria NVIDIA hoje disponibiliza para acelerar que as empresas consigam desenvolver mais rapidamente, utilizando é, toda a infraestrutura disponibilizada pela NVIDIA. Então, lembrei, tá, enquanto estava falando aqui, o episódio 13 com o Gilmar, bem fantástico. Gilson, pensando aí para a gente fechar com chave de ouro aí toda essa nossa troca, esse compartilhar seu aí mesmo, da sua vivência, da sua experiência, do que você acredita para o futuro. Eu acho que tem muito match com tudo que vocês fazem, inclusive, que vocês vivem e falam, não só no site de vocês, mas no contato com os fornecedores, com clientes. Eu queria que você compartilhasse alguns conteúdos aí. Eu sempre tenho pedido para os convidados aí
e tem aumentado o meu backlog. A cada 3, 4 conteúdos eu tenho consumido. Alguns eu já consumi, mas outros não. Então, o meu backlog tem aumentado aqui, mas com muito prazer, porque as indicações de vocês são incríveis. Você separou algum conteúdo bacana aí? Cara, a nossa temática, assim, tanto o negócio da LG, que é pessoas, é LG lugar de gente, quanto o assunto que a gente está discutindo aqui como um todo, tecnologia, cara, é carreira, é desenvolvimento, para mim é uma coisa pessoal até, não é só profissional. Tecnologia, para mim, eu gosto. Meu tempo livre, eu gosto de estudar, gosto de trocar ideia. Então, eu trouxe algumas sugestões voltadas para desenvolvimento pessoal também. Desenvolvimento pessoal que você Boa. vai aplicar aí no sua vida íntima e no sua vida profissional também. Desafio do mundo corporativo, desafio íntimo de cada um é desenvolvimento do ser humano. E tem um autor que eu gosto muito, eu li praticamente todos os livros dele, já vi palestras, que é o Amir Klink. E tem um livro em especial que eu selecionei que tem a ver com essa temática, essa história de gente toda que eu falei, que é um livro chamado Não Há Tempo a Perder. Esse livro ele conta um pouco da história sobre eu trouxe para a minha realidade e os desafios que eu tenho com as pessoas no dia a dia, né? Sobre você não deixar passar oportunidades de fazer qualquer projeto, né? De executar um projeto, de aprender uma coisa nova, e principalmente de se apropriar da tarefa ou da responsabilidade ou de algum assunto que diz respeito a você mesmo, né? No livro ele tem alguns trechos. Tem um outro livro dele que chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que ele narra a trajetória dele, a história toda, todo o projeto, com as minúcias de como que ele saiu da África e chegou no Brasil, remando. Esse livro é sensacional também, mas eu preferi trazer esse outro, Não Há Tempo a Perder, porque ele conta alguns trechos do primeiro livro, né, do 100 Dias Entre o Céu e o Mar, é, um, porém com uma temática mais de, cara, esse aqui é um projeto meu. Ele fala até num dos livros que ele gosta dessa história de estar sozinho no mar, porque lá ele não pode culpar ninguém. Se alguma coisa der errado, a responsabilidade é dele. Isso coloca uma pressão de fazer dar certo. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa temática aqui da gente se desenvolver, ter conteúdos novos, olhar para frente, tecnologias novas, inovação. Tem muito a ver com isso, de eu me apropriar dos meus projetos, de não perder tempo, né, e de correr atrás de executar as ideias, como eu falei. Ideia, se fosse bom sozinho, vendia na banca da feira, né? Então, você colocar em prática, correr atrás de fazer as coisas acontecerem, se autorresponsabilizar pelos seus resultados, né? E que, na prática, é um grande desafio que nós gestores temos hoje em dia, de trazer as pessoas que estão conosco para o jogo também, entenderem que elas fazem parte do sucesso, do fracasso, do resultado, né? O que a atividade dela gera como resultado para a vida dela, né? Principalmente para a vida dela e, e também para a vida das outras pessoas, para o dia a dia dos clientes da área de RH. Também, só para finalizar a explicação desse livro, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: eu tento passar isso, eu realmente acredito nisso, tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu não tenho um chefe, né? Para quem eu trabalho? Eu trabalho para mim. É, e esse trabalho, enquanto ele estiver alinhado com os interesses do Dilson, da LG ou de quem quer que seja, e isso for bom para ambas as partes, vai ser um jogo ganha-ganha, vai ser muito produtivo, vai ser muito bom para todo mundo. Então, quando o colaborador se apropria, se autorresponsabiliza pelos seus resultados, pelo seu desenvolvimento, e entende o impacto disso, inclusive em outras pessoas, você começa a cultivar esse tipo de mentalidade, começa a se desenvolver muito mais, você começa a se destacar muito mais também. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma e por isso eu trouxe esse livro. Um outro livro que eu li lá nos anos 2000 e pouco, se não me engano foi 2005, 2006, também tem a ver um pouco com realização pessoal, é um livro chamado O Meu Everest, de um autor brasileiro chamado Luciano Pires, e nele ele conta uma história de quando ele saiu de uma empresa que ele trabalhava há muitos anos, era executivo dessa empresa, saiu dessa empresa, e ele colocou ele foi buscar um objetivo novo e ele colocou como objetivo o projeto de chegar ao campo base de acampamento do Everest. O objetivo dele não era, ele entendeu que ele não conseguiria, aquilo ali era irreal para ele, mas ele entendeu que, poxa, num acampamento base, que está tantos mil metros de altitude, eu consigo chegar. Lá vai ser o meu Everest. E aí ele começa a narrar a história toda de como ele foi se preparando, como ele percebeu
que ele não estava pronto para, assim, o que ele achava que era um super-homem, muitos feitos que ele conseguiria atingir, ele, putz, cara, isso aqui é muito maior do que o que eu consigo, que eu achava que eu estava, né? E ele começa a se desenvolver, ele vai narrando essa jornada, a jornada também de realização desse projeto, ele vai narrando e vai contando muito da história, das coisas que ele vai aprendendo, né? E vai compartilhando isso no livro também. Então, são dois livros que eu acho que para o papo de hoje tem muito a ver e eu trouxe aqui como sugestão. São livros que eu li há algum tempo, inclusive, não são recentes, mas só de folheá-los e ter contato com eles aqui, me deu vontade de relê-los. Vou fazer isso nos próximos dias aí. Acho que vai ser uma diversão boa também. Perfeito. E assim, bacana você trazer dois brasileiros aí, nomes, principalmente do Amir Klink, enormes, a família dele, né? Até a filha também, agora atravessou, né? Não tão recentemente, mas atravessou aí o Atlântico sozinha também. E ele é aquele cara do. Ele deve ter boas ideias, excelentes ideias, mas ele tem uma prática incrível, né? Como um É. explorador, que ele vai lá e faz. E bacana, do Luciano Pires eu não conhecia. Vou procurar esse livro. E eu gostei. Eu acho que a gente saiu um pouquinho da temática aqui de livros tech, para ir para livros que são fantásticos, inclusive, pelo enredo, que você trouxe aqui. Vou lê-los. Eles vão entrar na minha lista de 2024. E eu queria deixar, infelizmente, eu não preparei, como a gente não combinou ali quais são os conteúdos, eu poderia ter trago um brasileiro também, mas eu trazer como indicação o Atomic Habits, né? Do James Clear. É um livro Ótimo. que fala muito comigo. A gente está falando aqui muito também de inovação, incrementais e tudo mais, e o livro ele nos leva, né, de uma forma bem prática e útil, a gente concentrar em menos coisas para a gente realizar mais coisas, né? Num mundo que a gente está cheio de notificações, de tanto, todo mundo querendo chamar a nossa atenção. Então, como você concentra, você cria hábitos de fato, mas para você concentrar em menos coisas, para que você possa realizar mais coisas. Então, um livro que mexeu comigo, e eu acho que faz muito sentido quem chegou até aqui lê-lo também. Dilson, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Como elas podem falar um pouquinho contigo aí? Márcio, tem uma notícia boa, irmão. Notícia ruim é que eu não tenho redes sociais. A notícia boa é que tá bom para mim. Mas eu tô no LinkedIn, acho que o pessoal pode me contactar por lá, mandar mensagem por lá, tem o meu e-mail, dilson.alckmin@lg, a gente pode trocar uma ideia por e-mail também. Então, conhecer gente nova, gente diferente é muito bom, isso é muito enriquecedor, né? Esse papo Sem nosso aqui, dúvida. para mim, também está sendo muito enriquecedor. Então, gosto bastante. Então, as pessoas podem me encontrar por e-mail, pelo LinkedIn. Acho que essas são as formas que vão conseguir me encontrar. Perfeito. Não, o que eu não, o que tem sido um pré-requisito, Ah, praticamente, acho que de 80, 90% das pessoas que eu convido, a maioria das pessoas fala, Márcio, eu sou meio low profile, eu não estou muito nas redes sociais, não. o que foi? Então, Já acho tá que com vendo? Como exceção ficou, de. a maioria aqui são pessoas de tecnologia. É até estranho. Quando eu falo isso para as pessoas, eles estão, putz, mas você é um cara tecnológico pra caramba, novidade e tal, e não tem, não tenho. Normal, normal, fique tranquilo. E quem está nos ouvindo aí há mais tempo vai entender que é normal dos convidados aqui. Dilson, muito obrigado. Quero te agradecer aí por ter aceito o convite, por partilhar da sua experiência conosco. A LG é uma empresa fantástica. A gente, no off aqui, né, a gente falou um pouquinho do quanto eu admiro, do quanto eu já, né, quis, até por um momento ali, quase que deu certo a gente eu trabalhar na LG. E, assim, e para mim, sendo um goiano, é bom demais ver empresas do meu estado alcançando voos tão grandes, assim. Hoje vocês estão também em Minas, né? Também em São Paulo, né? Mas, assim, sabendo que vocês têm essa raiz aqui, e esse lastro tão grande Uma com empresa clientes genuinamente e goiana. fornecedores do Brasil inteiro, né? Então, Genuinamente goiana e parabéns. líder do seu mercado, né? Como empresa especializada em RH, nós somos o líder do mercado. E temos clientes no Brasil inteiro. As maiores clientes, as maiores empresas do Brasil são clientes LG, né? Em termos de número de Nossa, funcionários. Você falou, a gente tem uma filial em São Paulo e em BH.
A gente tinha até antes da pandemia filial em Curitiba, Rio de Janeiro, em Recife também. Mas com a pandemia todo mundo foi para casa, não fazia muito sentido manter os escritórios, e agora com o retorno a gente decidiu manter só. Todo mundo está remoto, está todo mundo no Brasil inteiro, né? Então, Bacana. hoje nós temos Bom clientes e demais. colaboradores no Brasil inteiro. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu queria também agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Se você puder avaliar esse podcast com 5 estrelas na plataforma que está escutando, isso vai ajudar o conteúdo do Gilson, até o conteúdo da LG como um todo, né? Alcançar ainda mais pessoas. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech.